pessoal, mais uma vez bem-vindos ao meu canal. E hoje a nossa conversa vai ser sobre justamente quais são as atribuições do professor de AE. Antes de falar dessas atribuições, eu gostaria de falar sobre a questão da formação desse professor, né? Que basicamente ele teria que ter uma licenciatura em educação especial. Porém, esse tipo de licenciatura ainda não é tão fácil de ser encontrada, né? Em alguns lugares, em alguns estados, ainda tem uma dificuldade de se oferecer a licenciatura em educação especial. E aí, o que é que a pessoa pode fazer então como um plano B? Pode fazer o seguinte: você pode ser licenciado em qualquer licenciatura na área de educação e fazer uma pós-graduação em educação inclusiva. Então, quando você faz a sua pós em educação inclusiva, você se torna um professor habilitado a trabalhar em sala de recurso, em sala de AE, certo? Esse era o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês. O segundo ponto, aí é justamente sobre essas atribuições, né? Que esse especialista em AE, ele efetivamente faz dentro da escola. A primeira coisa que ele faz é identificar quais são esses alunos que estão precisando desse tipo de apoio, quais são esses alunos que têm essas necessidades especiais, que têm deficiência. Ele vai fazer esse levantamento, vai identificar quem são esses alunos. E em segundo lugar, eles vão elaborar um plano de ação para trabalhar com esses alunos. Esse plano de ação pode ser o PEI ou o PDI, de acordo com uma chamada no seu estado. Aqui onde eu moro, nós chamamos de PDI, mas eu vejo que em muitos lugares do Brasil é chamado de PEI, né? PEI. Então, dependendo do seu estado, você vai elaborar esse plano de ação para trabalhar com esse aluno. E aí, em terceiro lugar, é importante que sejam produzidos materiais didáticos que seja acessível a esse aluno, né? Tem um material pedagógico que seja adaptado às necessidades específicas desse aluno. E aí, não é obrigatoriamente a função do professor de AE adaptar as atividades, isso quem faz é o professor de sala regular, mas nós, como professores de AE, nós damos esse suporte ao professor, né, um trabalho conjunto ao professor de sala regular, para que esse material seja produzido, né? E aí também, falando em professor de sala de sala regular, professor regente, nosso dever é orientar esses professores em relação às necessidades dos nossos alunos com necessidades especiais. Seja orientar em questão de rotina, seja orientar em questão das atividades adaptadas. É importante que nós estejamos sempre juntos para estar ali de mãos dadas, sempre orientando eles em qualquer necessidade que o nosso aluno venha ter. Muitas vezes o nosso aluno, questão de rotina mesmo, ele não vai conseguir ficar o dia inteiro, se ele for integral, por exemplo, ele não vai conseguir ficar o dia inteiro em sala de aula. Às vezes ele não consegue ficar uma aula inteira de 50 minutos dentro da sala. Então é importante que esse professor seja orientado e que esse aluno ele não tenha ainda essa capacidade, essa autorregulação de ficar dentro da sala esse tempo todo. E que ele vai precisar sair e que ele vai precisar voltar. Ele vai precisar voltar a qualquer momento. Vai interferir na minha aula. Não vai, porque é um direito dele também estar ali. Então, quando ele voltar, ele tem que ser bem acolhido da mesma forma. Ok? Também, além disso, a gente pode organizar a quantidade de atendimentos que a gente vai ter naquela escola. Quando você já souber a quantidade de alunos que você tem, né, para atender, você vai fazer um plano de ação no sentido de saber quando esses alunos serão atendidos, quantas vezes. Por exemplo, se você tem 6 alunos, 8 alunos, então como é que eu vou atender esses alunos na minha sala de recurso durante a semana, de forma que eles fiquem, né, bem
separados por horário e de preferência 2 atendimentos por semana cada um, né? Se der o horário na sua tabela, quando você organizar, que fique pelo menos 2 atendimentos, 50 minutos para cada aluno. Então isso é bem importante, você organizar essa quantidade de atendimento que você vai ter, né? Se extrapolar a quantidade, também é importante você pedir para que venha outro professor para a sala de recurso para atender também junto com você. A gente também precisa incentivar os professores de sala regular a participarem das atividades de que os alunos especiais fazem na escola, para que não fique aquela ideia de que o aluno especial ele é somente da educação especial. Então, quando há os eventos na escola, por exemplo, todas essas atividades que envolvam o público de AE, os professores regentes também têm que estar envolvidos nisso. Então, faz parte do nosso trabalho incentivar esses professores a participarem desses eventos, dessas atividades, tá bom? E a gente também precisa acompanhar, né, a funcionabilidade, a acessibilidade de alguns materiais didáticos e pedagógicos, para ver como é que realmente está funcionando, né? Principalmente em sala de aula, como é que está sendo aplicado, a sua aplicabilidade. É importante que a gente faça isso também, tá? E, por fim, a gente deve promover um calendário inclusivo na escola. Eu posso até deixar aqui um link no final de um modelo de calendário inclusivo anual, para que vocês possam depois estarem baixando e seguindo esse calendário aí na escola de vocês. E aí é importante que a gente, como professor de AE, né, como profissionais dessa área, a gente esteja sempre estimulando a aplicabilidade dessas datas inclusivas na escola. Por exemplo, agora em abril já vai ter o Dia do Autismo, né? A gente já pode trabalhar isso. Esse mês a gente já trabalhou Síndrome de Down e já vai ter aí autismo e entre outras datas que são muito importantes, como sobre surdez, né? Tem a Semana da Deficiência que vai chegar. Então são coisas que a gente precisa ficar antenado, precisa ficar ligado para desenvolver isso não só em sala de aula, como em toda a escola e que toda a comunidade escolar possa participar, certo? O que a gente deve pensar depois de tudo isso? A gente tem que refletir na questão de que muitos professores de sala de aula, eles não entendem o nosso papel como professor, né, de sala de AE, e não entendem o objetivo do AE na escola. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de trabalhar por questão disso, porque a gente precisa estar de mão dadas com os professores de sala regular e eles não entendem simplesmente o que é que a gente faz ali, qual o objetivo da gente como professor profissional, especialista em educação especial, o que é que a gente está fazendo ali e qual é o objetivo do AE na escola. Então isso dificulta muito o trabalho da gente, mas também é nosso trabalho explicar a eles e eu digo a vocês que isso é um trabalho diário, tá? Isso aí não é uma coisa que a gente faz uma vez no ano, infelizmente. Também a gente percebe uma defasagem muito grande em relação a treinamento desses professores com relação ao ensino inclusivo. Então, às vezes, eles se colocam como um respaldo de dizer assim, mas eu não tive essa disciplina na faculdade, eu não estudei isso, eu não sei como eu faço para trabalhar com esse tipo de público, porque eu não fui preparado para isso. Ora, praticamente ninguém foi preparado para isso. Então, se você não procurar uma especialização, se você não procurar um treinamento, o que seja, né? Você não vai conseguir saber as coisas sem procurar. Então é importante que esse professor tenha essa consciência de que ele precisa estudar, de que ele precisa se manter atualizado em relação
ao ensino inclusivo, porque sempre na sala dele vai ter um aluno com alguma necessidade especial, com alguma deficiência, e esse aluno é dele também, e não é só nosso, não é só um aluno do AE, não é só um aluno da educação especial, né? E a gente também percebe muitos obstáculos envolvendo a família, que não se engaja da forma que deveria, né? E às vezes até nesse processo a própria gestão também gera alguns obstáculos para a gente conseguir trabalhar de forma correta, de forma fluida e organizada. Então, quando a gente tem uma gestão na escola que colabora, né, que dá as mãos para a gente, é muito bom, muito maravilhoso. Mas nem sempre a gente sabe que é isso que acontece, né? E além dessa gestão colaborativa, a gente precisa que o professor também entenda qual é o papel dele ali nisso tudo, né? Ele tem que entender que ele tem que estar ciente das responsabilidades colaborativas dele nesse processo. Que o AL não trabalha sozinho e o AL não é uma sala isolada dentro da escola. Então tudo funciona em conjunto, né? Tudo funciona de maneira que se articule. Então se não for assim não vai funcionar, felizmente. Então, além dessa questão, lembrar que a sala de recurso, ela o professor de sala de recurso, é ele que vai fazer essa ponte entre o professor de sala regular e entre o aluno da educação especial, para que haja justamente nessa troca de experiências, que você garanta que os direitos estão sendo cumpridos, que as atividades estão sendo feitas da melhor forma, né? E para garantir realmente o cumprimento das necessidades pedagógicas desse aluno nesse processo de ensino e aprendizagem. Isso é muito importante. Então, essa era a conversa que eu queria ter com vocês hoje e espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E era sobre isso, sobre essas atribuições que nós, como professores de AE, sala de recursos, nós temos dentro da escola. Essa responsabilidade que a gente tem dentro da escola. Tá bom, pessoal? Queria pedir também a vocês que, se puderem, vão lá me seguir lá no Instagram, que ainda tem pouquinha gente, ainda pouca gente sabe que eu coloquei o Instagram lá para funcionar. Então, se vocês puderem ir lá e me seguir, vai ser muito bom, porque o canal vai crescer. O canal não, a página lá vai crescer, né? E aí vai poder alcançar mais pessoas, eu vou poder colocar mais conteúdo, tá bom? Então, fiquem com Deus, até o próximo encontro. E lembrem-se que vocês sempre podem fazer a diferença na vida de alguém. Tchau, tchau, até a próxima.